Hoje, 25 de fevereiro de 2026, três escândalos explodiram ao mesmo tempo no Brasil, e todos têm uma coisa em comum: o poder protegendo o poder enquanto o povo paga a conta. O filho do presidente foi delatado no INSS, o STF foi exposto como enorme escândalo pela The Economist, e o BRB ameaça jogar 15 bilhões de reais no colo do contribuinte, tudo no mesmo dia. Fique até o fim porque você vai entender o fio que conecta tudo isso, e por que 2026 pode ser o ano em que o sistema não consegue mais esconder o tamanho da podridão. Bloco 1. A delação do INSS. O filho do presidente na mira. Em abril de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, revelando que organizações criminosas desviaram 6,3 bilhões de reais de aposentados entre 2019 e 2024. Os números são brutais: 4 milhões de aposentados lesados, dinheiro tirado direto da conta sem autorização, e 64% do rombo aconteceu em 2023 e 2024, no governo Lula. Dois ex-diretores do alto escalão do INSS foram presos em novembro de 2025, Virgílio Oliveira Filho, ex-procurador, e André Fidelis, ex-diretor de benefícios. Presos desde novembro, os dois avançaram no acordo de delação premiada, e agora, em 25 de fevereiro de 2026, os nomes que entregaram sacudiram Brasília. Segundo a apuração do Metrópolis, os delatores citaram Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente, e políticos do Centrão como parte do esquema investigado. Em dezembro de 2025, Lula afirmou publicamente que investigaria o próprio filho se necessário. Agora a delação coloca o nome de Lulinha oficialmente no centro da investigação. Entre os outros citados está Flávia Pérez, ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Bolsonaro, o que mostra que o esquema atravessou governos. O que o governo Lula não quer que você saiba: dos 6,3 bilhões de reais desviados, aproximadamente 4 bilhões de reais foram roubados nos 2 primeiros anos do atual governo. O antigo ministro da Previdência, Carlos Lupe, admitiu ter sido alertado sobre irregularidades, mas negou responsabilidade direta, e caiu do cargo sem enfrentar consequências imediatas. A CPMI do INSS apura o caso, e em fevereiro de 2026, o ministro do STF André Mendonça autorizou o compartilhamento de documentos da Operação Sem Desconto com a PF e a comissão. Impacto direto: se a delação for homologada com o nome de Lulinha confirmado, será a primeira vez que um filho do atual presidente aparece em acordo formal de colaboração criminal. Bloco 2. A The Economist e o escândalo do STF. Em novembro de 2025, o Banco Central liquidou o Banco Master por fraude, prendeu Daniel Vorcaro e abriu uma crise que chegou ao coração do STF. Em 24 de fevereiro de 2026, a tradicional revista britânica The Economist publicou matéria com título direto: "O Supremo Tribunal Federal do Brasil está envolvido em um enorme escândalo". A revista, que existe há 182 anos e é lida por líderes mundiais, afirmou que alguns dos magistrados mais poderosos do mundo mantêm relação excessivamente próxima com a elite empresarial. O ministro Dias Toffoli é citado 12 vezes. Ele era relator do caso Master enquanto a família dele detinha participação em resort que recebeu investimento de fundo ligado ao próprio Vorcaro. Toffoli é sócio anônimo da Marit, que tinha fatia em 2 resorts da rede Itaiá no Paraná, e a empresa vendeu sua parte a um fundo cujo acionista era o cunhado e operador de Vorcaro. Quando as conexões vieram a público, Toffoli pediu para sair da relatoria, mas a Economist lembra que antes disso ele viajou de jatinho com o advogado de defesa de um dos diretores do Master. Alexandre de Moraes é citado 11 vezes. A esposa dele, Viviane Barci de Moraes, firmou contrato com o Banco Master prevendo pagamentos de 3,6 milhões de reais por mês durante 36 meses. São 129 milhões de reais em potencial para um escritório de advocacia da esposa de um ministro que decide o futuro judicial do país. A Economist chamou o contrato de estranhamente vago e lucrativo. A publicação também aponta que Moraes abriu investigação contra servidores da Receita Federal por supostamente vazar dados fiscais de ministros do STF, inclusive dados da própria família. O presidente do STF, Edson Fachin, propôs um código de ética para a corte, e tanto Toffoli quanto Moraes se manifestaram dizendo que a medida seria desnecessária. A Economist conclui que os adversários de Toffoli e Moraes no Congresso estão de olho, e que a direita pode ganhar cadeiras suficientes no Senado em outubro para abrir impeachment. A mesma corte que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe agora é alvo de um escândalo internacional, e quem preside o tribunal diz que isso ameaça a democracia. Bloco 3. O rombo do Banco Master e o BRB. Quem vai pagar? Em setembro de 2025, o Banco Central barrou a compra do Master pelo BRB, mas o estrago já estava feito. O Banco de Brasília já tinha comprado 13 bilhões de reais em créditos fraudulentos.
O BRB é Banco Público do Distrito Federal, com 83,5 bilhões de reais em ativos em setembro de 2025, e seu diretor técnico já afastado disse que a compra foi decisão técnica sem influência política. O problema, Daniel Vorcaro, preso, afirmou em dezembro de 2025 ter se reunido com o governador Ibanez Rocha no mínimo 4 vezes para tratar da venda do banco, nas casas um do outro. Ibanez diz que entrou mudo e saiu calado, mas o depoimento de Vorcaro é o ponto mais delicado do inquérito aberto no STF, e o impacto político já está destruindo a candidatura do governador ao Senado. O Banco Central estimou o rombo mínimo no BRB em 5 bilhões de reais, e analistas da Austin Rates apontam que pode chegar a 15 bilhões de reais, valor que pode superar a liquidez disponível da Caixa. Prazo: até 31 de março o BRB precisa demonstrar ao Banco Central que equacionou o déficit de capital, ou sofre restrições severas como fechamento de agências e limitação de operações. Em 6 de fevereiro de 2026, o BRB apresentou ao Banco Central um plano de capital, mas não revelou os instrumentos, e o governo distrital chegou a propor usar imóveis públicos como garantia. A solução extrema em discussão: federalizar o BRB, transferindo o controle para a Caixa ou para a União, o que jogaria o rombo bilionário diretamente para o Tesouro Nacional. 4 estados nordestinos governados pelo PT ou aliados de Lula, Bahia, Maranhão, Alagoas e Paraíba, têm depósitos judiciais no BRB, criando pressão para o governo federal entrar. O PIX judicial, desenvolvido pelo BRB, conecta o sistema de pagamentos do Banco Central ao judiciário nesses 5 estados, e se o BRB cair, os tribunais ficam sem liquidez imediata. O risco total calculado por fontes próximas ao caso, 30 bilhões de reais nos cofres públicos de 5 estados, e o CNJ já mandou os tribunais explicarem os contratos com o BRB. Efeito colateral para o brasileiro comum: o Fundo Garantidor de Créditos, que cobre depósitos de até R$250 mil, enfrenta rombo de 51,8 bilhões de reais, 32% de todo o patrimônio do fundo. Para recompor o caixa do FGC, 250 bancos terão de antecipar até 7 anos de contribuições, e o custo vai ser repassado ao mercado na forma de crédito mais caro para você. Bloco 4. Operação Vassalos. Emendas bilionárias desviadas por família de políticos. Na manhã de 25 de fevereiro de 2026, a Polícia Federal deflagrou a Operação Vassalos, 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Os mandados foram autorizados pelo ministro Flávio Dino, relator de inquéritos sobre emendas parlamentares no STF, o mesmo Dino que vota no STF e controla as investigações do Congresso. Alvo principal: o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que foi líder do governo Bolsonaro no Senado de 2019 a 2021 e ministro de Dilma em 2011. Junto com ele, o filho deputado federal Fernando Coelho Filho, do União Brasil de PE, que foi ministro de Minas e Energia no governo Temer, e o filho ex-prefeito Miguel Coelho de Petrolina. A investigação aponta que uma empresa de pavimentação acumulou 100 milhões de reais em contratos em Petrolina desde 2017, sem histórico no município antes da gestão de Miguel Coelho. O sócio dessa empresa realizou 250 saques em espécie entre 2017 e 2024, totalizando 3,7 milhões de reais, dinheiro em espécie, claro, sem deixar rastro. A PF aponta que o grupo funcionava como organização criminosa com divisão de tarefas, agentes públicos indicavam as licitações, empresas privadas faturavam e o dinheiro era lavado. Segundo a investigação, o esquema pode ter movimentado bilhões, e o mecanismo usado foram as emendas parlamentares, verba pública que deveria ir para saúde, educação e infraestrutura. Bloco 5. Condenação de Marielle, a milícia que matava políticos e dominava territórios. Em 14 de março de 2018, um assassinato abalou o Brasil. A vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram executados no Rio de Janeiro, e o crime ficou impune por anos. Por 2.905 dias, a pergunta "quem mandou matar Marielle?" ficou sem resposta, e parte do motivo era simples: a Polícia Civil do Rio tinha gente dentro que protegia os mandantes. O caso só avançou quando o foro privilegiado de Chiquinho Brazão, então deputado federal, obrigou a transferência ao STF, e aí a PF concluiu as investigações em meses. Em 25 de fevereiro de 2026, por unanimidade, a primeira turma do STF condenou 5 réus, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, a 76 anos e 3 meses cada. Domingos Brazão era conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Chiquinho era ex-deputado federal, e os dois montavam uma organização que controlava a grilagem de terras sob coação de fuzis. O ministro Alexandre de Moraes, relator, afirmou que o assassinato teve motivação política, eliminaram o opositor e mandaram um recado aos demais opositores, segundo ele.
O delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi condenado por obstrução de justiça e corrupção passiva, estava na folha de pagamento de milícias e impediu o andamento das investigações. Todos os condenados devem indenizar as vítimas em R$7 milhões, R$3 milhões para a família de Marielle, R$3 milhões para a família de Anderson e R$1 milhão para a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu. A ministra Carmen Lúcia chamou o esquema dos Brasão de corrupção sistêmica, com grilagem, domínio territorial, manipulação de votos sob mira de fuzis e assassinatos políticos. Bloco 6, o fio narrativo do dia, o padrão que conecta tudo. Olha o que aconteceu hoje e me diz se não enxerga o mesmo padrão. INSS roubado, alguém protegeu o esquema por anos. Banco Master, ministros tinham negócios com o banqueiro. Emendas, família de político controlava o dinheiro público. O padrão é sempre o mesmo. Uma organização criminosa precisa de proteção dentro do Estado para operar, e essa proteção vem de quem tem poder para garantir a impunidade. No INSS, a proteção veio de dentro da burocracia de políticos do Centrão, enquanto 4 milhões de aposentados tinham o dinheiro roubado direto da conta sem perceber. No Banco Master, a proteção veio de ministros do STF com negócios ligados ao banqueiro, o mesmo tribunal que decide o destino judicial de todos os outros casos do país. Nas emendas, a proteção veio de uma família que controlava ao mesmo tempo o Senado, a Câmara e a Prefeitura de Petrolina, e o dinheiro público virava contratos para empresas da rede. E no caso Marielle, a proteção veio do próprio chefe da Polícia Civil do Rio, que estava na folha de pagamento da milícia e usou o cargo para impedir que os mandantes fossem encontrados. O Brasil de 2026 está num ponto de inflexão, com eleições em outubro. Todos esses escândalos vão se transformar em pauta política, e quem vai decidir a eleição são os eleitores que estão vendo isso. A The Economist disse que a direita pode ganhar cadeiras suficientes no Senado para abrir impeachment contra ministros do STF, o que seria uma virada histórica nas instituições brasileiras. No INSS, se a delação de Lulinha for homologada, o presidente Lula entra no ano eleitoral com o filho formalmente investigado num esquema que roubou bilhões de aposentados. No BRB, se o banco quebrar ou for federalizado até 31 de março, o governo federal entra em campanha eleitoral tendo bancado o prejuízo de um banco que tentou comprar uma instituição fraudulenta. Nas emendas, a Operação Vassalos mostra que o esquema de desvio não é novidade nem exclusividade, foi ministro de Dilma, foi líder de Bolsonaro no Senado, e o filho era pré-candidato a senador. O que está em jogo em 2026 é mais do que uma eleição, é a decisão do povo brasileiro sobre quem vai decidir as investigações, os tribunais e o destino dos escândalos que vimos hoje. Enquanto isso, o brasileiro continua pagando o Selic de 2 dígitos, crédito caro, inflação persistente, e agora vai pagar mais ainda porque o FGC precisa cobrir 51 bilhões de reais do Master. O sistema funciona assim: banqueiro fraudulento tem negócio com ministro, banco público compra fraude, contribuinte paga o rombo, e o ministro diz que código de ética é desnecessário. Isso não é teoria, não é opinião, são fatos concretos publicados hoje em portais como CNN Brasil, Gazeta do Povo, Poder 360 e na própria The Economist. E se você acha que só vai ficar nisso, espera, porque com delação do INSS avançando, BRB com prazo até março e eleições em outubro, ainda tem muito mais vindo por aí. Compartilha esse vídeo, inscreve no canal e ativa o sininho, porque a informação que eles querem esconder é exatamente aquela que você precisa ter antes de votar em outubro. Pergunta nos comentários, com tudo que você viu hoje, INSS, STF, BRB, emendas, você ainda acredita que o sistema vai se corrigir sozinho, ou chegou a hora do povo decidir isso nas urnas?